Olá, sexto ano! Nesse domingo a gente teve a Páscoa. A Páscoa ela é um momento de amor, de fraternidade, de estar com quem a gente ama, né? E essa Páscoa eu acho que ela teve muito disso, ela trouxe muito amor ao próximo. Porque nós estamos em nossas casas nos resguardando para também cuidar do outro, né? Para conseguir, né, que nosso sistema de saúde não entre em colapso e consiga atender todas as pessoas que adoecerem. Então eu achei que essa Páscoa ela representou muito assim, verdadeiramente o amor ao próximo. Eu espero que vocês tenham tido uma boa Páscoa, que o coelhinho tenha trazido muitos presentes gostosos, uns chocolatezinhos maravilhosos. E aí é isso, gente. Estamos indo para nossa quinta videoaula, a nossa quinta semana de videoaulas. Gente, tem que estar passando voando. E nós estamos iniciando o grupo 3. Gente, o grupo 3, ele começa com o título Transformações. Transformações. Ele tem uma imagem muito legal, vocês podem olhar na apostila de vocês no início não na aula de artes, é lá no início da apostila mesmo, do grupo 3, onde vai ter essa imagem aqui, ó, de transformações. Normalmente a gente faria uma análise dessa fotografia, né, tentar pegar as percepções que ela nos traz como referência, o que ela quer nos dizer. Não vou fazer isso com vocês por vídeo, é muito difícil e não tem a mesma função. Mas eu gostaria muito de ler a mensagem que tem. Quem quiser me acompanhar lendo, pega essa apostila e acompanha. E vamos lá. Os cientistas ainda não parecem entender suficientemente que todas as ciências da Terra devem contribuir com evidências para desvendar o estado de nosso planeta em épocas anteriores. E que a verdade da questão só pode ser alcançada pela combinação de todas essas evidências. É somente vasculhando a informação fornecida por todas as ciências da Terra que podemos esperar determinar a verdade aqui. Isto é, encontrar o quadro que expõe todos os fatos conhecidos no melhor arranjo e que, portanto, tem o maior grau de probabilidade. Além disso, temos que estar sempre preparados para as possibilidades de cada nova descoberta. Não importa o que a ciência forneça, possa modificar as conclusões que tiramos. Gente, ciência é pesquisa. E pesquisa está sempre em movimento, está sempre se desenvolvendo. Essa frase foi tirada, né, da fala do Alfred Wegener. E essa é a nossa entrada para o grupo 3. Será que transformações esse grupo 3 vai nos trazer, né? E olha como a ciência ela é rica, né? Como ela nos produz conhecimento e um conhecimento de qualidade. Sem a ciência, a gente não teria vacina, e sem a ciência nós não entenderíamos a nossa história. Sem ciência, a gente não teria estudos e análises sobre as artes e como ela influencia a nossa vida. Sem ciência, nós não teríamos a produção de conhecimento. A ciência ela é essencial nas nossas vidas, né? E é muito legal ter pesquisadores em cada uma das áreas. E, gente, então vamos lá. Agora vamos para o nosso capítulo número 4. Fiz a introdução do grupo 3 e a gente vai pro capítulo 4. O que a gente vai trabalhar em artes, professora? O que vai ser trabalhado? Identidade. Ué, pra quê? Não é aquele documento que tem a nossa foto, o nosso nome? Pra que a gente vai trabalhar isso? Não, gente, não é isso. A identidade, ela principalmente está relacionada com a forma como o indivíduo é visto e como está relacionado também com a maneira que ele se mostra ao mundo. Identidade, ela é uma construção, né? O que é essa construção? Como que ela vem? Como que ela surge? A nossa apostila ela põe algumas perguntas para a gente refletir. A sensação de se ver em um espelho e depois em uma fotografia é a mesma? Você se vê? Como você se mostra quando tira uma selfie? Sorri, faz careta, biquinho? Mostra um rosto sério?
Por quê? O que será que tem essas perguntas pra gente refletir, né? O que elas nos trazem? Gente, a identidade, ela é uma forma que a gente se mostra para o mundo e para o outro, é uma forma da gente se expressar e é uma forma também de construção social. Porque uma identidade, ela também é formada socialmente, não é só individualmente. Ninguém tem uma identidade própria sem antes conhecer, né, o todo da nossa sociedade. Quando a gente vai lá para a escola, a gente tem nosso primeiro contato com o social, fora das nossas casas. A gente tem um contato com o outro. A gente vai conhecer outras culturas, outras formas de se vestir, outras formas de amarrar o calçado. E todos esses conhecimentos que a gente vai adquirindo, através da observação, a gente depois vai utilizando para a construção de nós mesmos, da nossa própria identidade. Mas para que isso serve no mundo das artes? Gente, um artista que não tem a sua identidade, ele não consegue construir algo. Se ele não tem uma noção também da nossa sociedade, ele não vai conseguir produzir uma obra de arte. Não tem como. Porque é importante ele ter essas certas características, né? Vamos lá. Tem alguns artistas, como a Camille Claudel, que ela ficou muito conhecida por sua biografia como uma mulher muito forte. Ela lutou muito para ser reconhecida como escultora, que é uma profissão majoritariamente feita por homens. Quase todas as áreas das artes, por muito tempo, eram compostas por homens, principalmente. Mulheres, elas tiveram que batalhar muito para conseguir ter espaço no mundo das artes. A Camille Claudel, ela, na época, né, ela viveu lá no século XIX, então isso já faz um tempo. Ela foi conseguindo ganhar o seu espaço, trazendo a sua identidade para suas formas de fazer arte. Ela fala uma coisa muito importante, assim, né? Quando a gente fala de identidade, o que a gente tá falando? Quando eu falo, tipo, a Camille Claudel trouxe a sua identidade. Eu tô falando que ela se comunicou de alguma forma. Não por fala, ela se comunicou através do seu trabalho, da sua obra de arte, né? A gente também faz isso quando a gente se comunica conversando. Tem gestos que a gente faz, gírias que a gente usa, que são formas da gente se comunicar. Tem formas de olhar que a gente consegue identificar o que a pessoa está querendo dizer, né? Tem certos gestos e movimentos que representam algo. Tem vestimentas também que servem para a gente se expressar. Tudo isso faz parte dessa construção de identidade. A gente precisa entender um pouquinho sobre cada um dessa construção, como que ela vem, como é que ela nos traz, como que ela faz parte das nossas vidas, né? Pra gente conseguir entender como funciona também nas obras de arte. Se a gente não entende como funciona a construção de uma identidade, a gente não vai conseguir entender algumas obras de arte, a gente também não vai conseguir nos entender na sociedade a qual a gente vive. Um pouquinho complexo, né? Esse capítulo ele é bem complexo, mas ele é muito legal. Porque a gente vai trabalhar usando os nossos referenciais, ou seja, coisas da nossa própria identidade, para conseguir entender o trabalho da identidade de outros artistas e como eles se representavam ao longo da história. E a Camille Claudel, ela foi uma dessas pessoas. A Camille Claudel, ela traz uma coisa muito legal que é o seguinte. Na época que ela começou a trabalhar como escultora, que ela queria aprender cada vez mais as técnicas, porque ela era muito fascinada por pedras e por rochas, né? Ela conseguiu estudar em uma das poucas escolas que na época, lá no século XIX, aceitavam mulheres. Era muito comum as escolas não aceitarem mulheres, né? Eles achavam que isso atrapalhava a concentração e também não achavam adequado mulheres trabalharem em certas áreas. Mas ela conseguiu achar uma escola que a aceitou, né? Que aceitavam outras mulheres também. E ela conseguiu estudar. Ela teve um grande mentor. E nisso ela conseguiu desenvolver também o seu trabalho ao longo dos anos. Ela infelizmente não foi reconhecida em vida.
As obras dela não foram reconhecidas em vida. Ela só foi ganhar notoriedade depois que ela faleceu. Isso também é uma outra coisa que acontece frequentemente no mundo das artes, né? As pessoas não são valorizadas enquanto estão vivas, mas depois a sua obra ganha um certo valor porque ganha mais percepção e também porque normalmente as pessoas são muito vanguardistas, muito inovadoras e as pessoas não estão preparadas para aquela obra naquele momento. E alguns anos depois percebe-se como aquele artista foi importante, né? Como fez diferença nas artes. E foi o que aconteceu com ela. Enquanto ela estava viva, não deram o valor adequado a ela, principalmente porque ela era mulher e mulheres não tinham muita visibilidade. E depois ela passou a ter um trabalho mais apagado e ignorado pelos outros. E depois que ela faleceu, passaram-se alguns anos e ela passou a ser valorizada. E hoje, né, estamos aqui estudando ela. Ela fez alguns trabalhos com bustos. Ela teve um envolvimento com um escultor muito famoso chamado Rodin. E ela conseguiu fazer alguns estudos juntos com esse escultor. Então ela tem umas obras com movimento, corpos caídos, bem contemporâneos para sua época e muito, muito, muito rico, né? Ela foi uma pessoa que conseguiu desenvolver o seu trabalho com muita técnica, muito estudo e muito esforço. E ainda conseguindo lutar contra uma sociedade que, né, reprimia as mulheres, principalmente em certas áreas. E a escultura era considerada uma área muito, muito masculina. Ela também era pintora, ela fez várias pinturas e gravuras, mas ela se destacou mesmo foi na escultura. A escultura foi o grande trabalho dela. Infelizmente, a Camille ela não conseguiu desenvolver muitas obras de arte porque ela não recebia nenhum financiamento por causa do machismo da época, né? Então ela não conseguia dinheiro para fazer as suas ideias, para fazer a sua obra. E muitas vezes ela tinha, às vezes, que colaborar com outros escultores, como o Rodin, por exemplo. E ele acabava levando a maior parte do nome e da fama das obras que ela fazia para ela conseguir ter um retorno financeiro para continuar fazendo seu trabalho. Isso é uma outra coisa que infelizmente aconteceu bastante ao longo da história das artes, que eram mulheres usar o pseudônimo de homens ou realmente usar homens para exporem as suas obras para serem melhor aceitas pela sociedade da época. Hoje em dia a gente está descobrindo que várias obras que acreditavam ser de homens eram de mulheres. E ela também teve que fazer esses jogos. Embora ela tenha várias obras assinadas, algumas ela assinou junto com com parceiros de trabalho, para ter mais visibilidade, para ela ser uma obra mais bem aceita. Algo que um homem da época não precisava fazer, né? Ele podia expor a sua escultura sozinho. A Camille, ela passou a ser muito odiada pela sua família também. Eles tentaram botar ela em hospitais psiquiátricos porque não concordavam com essa postura dela de fazer obras de arte. Então a vida dela foi uma vida bem pesada, assim, bem triste, bem marcada. Mas ela conseguiu trazer a sua obra, ela conseguiu trazer a sua identidade para sua obra. E parte dessa batalha de lidar com a família que não aceitava ela, lidar com a sociedade que não aceitava ela enquanto artista, também influenciou a sua obra. Isso também influencia a sua obra. E acaba sendo, sim, muito bonito os trabalhos dela. Eu vou botar alguns aqui do lado para vocês verem, né? E é uma obra forte, é uma obra bem marcante e muito contemporânea. Ela estava muito à frente do seu tempo. Então, isso nos leva a entender do porquê que ela não foi tão aceita enquanto ela estava viva, né? Ela estava à frente do seu tempo, era mulher, fazendo uma coisa que já não era muito comum uma mulher fazer. E foi muitos enfrentamentos, né? Sociedade, família e ainda uma obra muito moderna. Era uma época que ainda estava se quebrando a ideia do realismo. Mas a gente vai trabalhar isso um pouquinho mais pra frente. Nosso foco hoje é identidade. Mas eu queria que vocês entendessem um pouquinho mais a história da Camille, né? Porque na apostila cita ela em 4 linhas, quase não falam do trabalho dela, quase não falam da história da vida dela. E eu acho que ela foi uma escultora muito importante
e ela precisa ser mencionada, e pra gente entender como a identidade influencia também na construção da obra de um artista, a gente precisa entender um pouco da história de vida desse artista e da sociedade da sua época. Se a gente não entende o que estava acontecendo no século XIX, se a gente não entende quem era artista, a gente não vai entender o seu trabalho e a sua obra, né? E como isso influenciou o seu tempo também, o tempo que estava sendo feita essa obra. Então eu quis aprofundar. Então eu trouxe essa temática para aprofundar a apostila. Vocês não vão encontrar a vida da Camille Claudel na apostila, tem 4 linhas, como eu falei, um parágrafozinho pequenininho, não tem muita coisa. Mas eu queria aprofundar isso com vocês, eu acho muito importante. Pra gente conseguir estudar um pouquinho também sobre a identidade nas artes. E como essa identidade constrói, né, a obra do artista, e também como a obra influencia na vida do artista. Né? A gente trabalhou um pouquinho disso no Motivos para se Fazer Arte. Isso está bem trabalhado, bem trançado para a gente conseguir entender sobre. Depois, nas nossas próximas videoaulas, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre cada um desses artistas que trouxeram a sua identidade para sua obra. Hoje a gente falou da Camille Claudel, depois a gente vai falar de outros artistas e o que eles pintavam, o que eles faziam de escultura, o que eles faziam de obra de arte, que traziam a sua identidade para a obra de arte. Combinado? Então estamos combinados, galera. As correções elas vão ficar no final da videoaula, tá? Pra gente conseguir, por exemplo, eu ainda não fiz a tarefa, mas quero assistir a próxima videoaula. Daí não vai atrapalhar vocês estando no começo, vai estar sempre no final da videoaula, tá? Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula dessa semana, espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, mandem mensagens. E é isso aí. Vamos pra fase de correções? Então vamos para a correção da nossa atividade da nossa última videoaula. Gente, vamos para a correção dos nossos deveres. Pessoal, na 5D, na página 295, fala o seguinte: descreva os diferentes motivos para se fazer arte apresentados a partir dos exemplos das obras estudadas ao longo do capítulo. D. A pintura do Tocador de Hurdy-Gurdy, o retrato de William Shakespeare e o de Madame de Pompadour. Então, eles foram feitos, gente, para retratar objetos, pessoas, cenários e vestimentas do seu tempo. Ou seja, eles são feitos uma arte de registro. O motivo de fazer essas pinturas foi para fazer uma arte de registro, né? É um registro histórico. E o caminhão de Bansky foi criado para protestar contra uma injustiça, que no caso era o maltrato aos animais. Essa foi tranquila de fazer, né? E daí eu pedi para vocês fazerem o para conferir na 299. Número 1. O para conferir faz uma super revisão do capítulo, que é ótimo para finalizar ele, né? Número 1. Complete a frase. Maneira de representar mãos, olhos e troncos de frente em um corpo que está lado e faz parte de uma regra chamada... Gente, eles estão falando da arte egípcia. Né? E a arte egípcia trabalha o quê? A lei da frontalidade, que é justamente destacar as partes que eles acham mais importantes e significativas aparecer. E essa lei da frontalidade, ela dá destaques para algumas coisas de forma frontal e outras de forma lateral. 2. O que favorece a lei dramática e teatral na pintura de Caravaggio? Estilização. Não é estilização, gente. Cores vibrantes, pelo contrário, o Caravaggio ele trabalha com luz e sombra, ele prefere usar cores muito escuras e o claro para fazer a ideia da luz, né? D. Contraste entre luz e sombra. Essa é a resposta. Representação clara e simples. Não, as pinturas do Caravaggio elas são muito complexas. Muito complexas, muito detalhadas e muito realistas. 3. Existe 2 períodos em que a arte foi utilizada para atrair e manter fiéis na Igreja Católica. Esses 2 períodos são Idade Média e Barroco. Eu sei que tem 3 espaços ali, mas não, é só esses 2, tá? Módulo 6, questão número 4. Cite os elementos observados na pintura da Madame Pompadour, de François Boucher, e que remetem ao período histórico retratado. O que remete ali ao período histórico, né? Um retrato. São as roupas, são os objetos, são as poses,
os elementos que tem em cena, tudo isso nos traz referência daquela época, né? O que o que se usava naquela época, como usava, porque a postura também nos traz um pouco desse elemento histórico, né? A forma que a gente pousa para foto, ela também consegue nos trazer um referencial histórico. Isso não tem na apostila, mas é um ponto bem importante. 5. Por que Banksy criou a obra em que um caminhão circula pela cidade com bichinhos de pelúcia chorando? Por que será que ele fez essa obra, né? A gente já falou sobre isso, então vai ser mais uma repetição para vocês. É para denunciar os maus tratos aos animais pela indústria alimentícia. Também para questionar o consumo desses animais de forma sem nenhuma consciência, né? A gente não para pensar como os animais são maltratados nos abatedouros pra gente ter lá nosso bife fresquinho em casa. E ele queria criticar isso, então ele fez essa obra de arte que era um caminhão que circulava pra cidade com bichinhos de pelúcia chorando. É isso, gente. Gente, essa semana eu não vou pedir deveres, tá? Fiquem tranquilos. Aproveitem, né, se vocês estão com algum deveres acumulado de outra disciplina pra fazer e botar em dia. E é isso. Essa foi a nossa videoaula dessa semana, espero que tenham gostado. E a gente se vê. Até mais. Tchau!